Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana em Muripeca. Eu sou o pastor Diego Penha e dessa feita, meus irmãos, nós vamos dar início aos nossos estudos na nossa nova revista intitulada Esperança em Meio à Crise, muito oportuna para os nossos dias de hoje. Afirmando a esperança no amor, no poder, na presença, no cuidado e nas promessas do Senhor. É uma série de estudos bíblicos em Zacarias e Malaquias. Será a base dos nossos estudos a partir de então. Vamos orar primeiramente, antes de darmos uma breve introdução, então, nesse livro. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua santa presença. Obrigado, Senhor, por ser o Deus conosco, Deus presente, Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O Senhor tem nos abençoado tanto, Pai, tem nos dado muito mais do que merecemos. O Senhor tem cuidado de cada área, cada aspecto da nossa vida. É no Senhor que está a nossa esperança em meio à crise, em meio a tudo que nós estamos vivendo, as dificuldades de hoje, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa a Tua igreja, Pai, para que ela possa ser fiel a Ti, para que esta possa se firmar no Senhor e nunca perecer, ó Deus, nunca desistir ou desanimar. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, apenas introduzindo ao livro de Zacarias, a sua autoria, né? Zacarias era um nome comum no tempo do Antigo Testamento e significa o Senhor se lembra. Interessante essa expressão. Zacarias significa isso, o Senhor se lembra. Você deve lembrar, por exemplo, da história da parábola lá, a história de Zaqueu, né? Quando Jesus encontra Zaqueu e ele transforma a sua vida. Ele era um publicano, um roubador de impostos, um coletor de impostos que extorquia o povo. E interessante porque o nome Zaqueu é como se fosse uma derivação desse nome Zacarias, como se fosse no diminutivo, né? Como se estivesse chamando Zaquinha ou algo do tipo. E ele tem essa expressão, esse significado, o Senhor se lembra, como se Deus estivesse falando isso com ele. O Senhor se lembra de você e ele veio naquele dia, naquele exato momento, ter um encontro com ele. Não foi Zaqueu que simplesmente queria ver Jesus quando ele subiu naquela árvore, naquele sicômoro, mas o Senhor tinha um encontro marcado com ele, o Senhor se lembrava dele, o Senhor queria transformar a vida dele. Prosseguindo então, irmãos, o profeta, voltando ao livro de Zacarias, o profeta era filho de Berequias, filho de Ido, e segundo a genealogia registrada em Neemias 12, pertencia à linhagem sacerdotal. Então, o fato de Esdras, em 5:1 e também Neemias 12:6, eles identificarem Zacarias como um filho de Ido não é contradição. É apenas um modo judaico de dizer que ele era descendente de Ido, que era mais proeminente como um dos sacerdotes que voltaram a Jerusalém, Zorobabel. Zacarias deveria ser jovem quando ele iniciou seu ministério profético, em contraste com Ageu, seu colega, que era muito mais velho, né? Embora a sua morte não seja registrada no Antigo Testamento, Jesus disse que ele foi martirizado no templo, lá em Mateus 23:35, em circunstâncias muito parecidas com o martírio de outro Zacarias mais antigo, que é descrito lá em 2 Crônicas 24, versos 20 e 21. Quanto à data, irmãos, Zacarias, como Ageu, data a sua profecia tomando como referência o reinado de Dario, embora o seu ministério tenha se estendido além do ministério de seu colega. De acordo com Zacarias 1:1, a sua primeira mensagem, né, os capítulos de 1 a 6, data do segundo ano de Dario, 520 a.C. E de acordo com o capítulo 7, o verso 1, sua segunda mensagem, os capítulos 7 e 8, data do quarto ano de Dario, 518 a.C. A mensagem dos capítulos de 9 a 14, contudo, não é datada, e suas referências à Grécia indicam uma data posterior. Muitos conservadores datam essa seção em 480 entre 480 e 470 a.C. Todas as seções juntas indicam que o ministério de Zacarias ele se estendeu por cerca de 50 anos.
lá de 520 a 470, então, antes de Cristo. O tema aqui é a esperança no propósito infalível de Deus. E o propósito é encorajar o povo de Deus a viver em vitória e servir com diligência, tendo em vista a bênção certa que Deus prometeu. A sinopse, irmãos, a contribuição de Zacarias à revelação redentora aqui. Os anos do cativeiro babilônico, eles tinham chegado ao fim, mas o fim do cativeiro de 70 anos não iniciou a prosperidade e a bênção previstas. Aqueles que voltaram a Israel, eles enfrentaram posição dos samaritanos, desolação da terra, trabalho pesado e dificuldades. Embora tenham voltado com muita esperança, as circunstâncias logo os deixaram desanimados, sem esperança, e o progresso da restauração do templo cessou. Mas ele tinha de estar de pé para a vinda do Messias. Por isso Deus levantou Ageu e Zacarias para encorajar o povo a trabalhar. Os seus ministérios combinados funcionaram, pois o templo foi terminado em 516 a 515 a.C. E enquanto Ageu tratou um problema de frente, Zacarias procurou estimular o povo a reconstruir o templo, tendo em vista o plano redentivo de Deus. Ele fez isso dirigindo a fé às promessas pactuais de Deus, tanto a respeito das necessidades físicas do dia a dia, quanto a respeito de promessas espirituais centradas no Messias. Significativamente, irmãos, o título Senhor dos Exércitos, ele ocorre aproximadamente 50 vezes na profecia. E esse título é apropriado, pois ele designa Deus como comandante, que em toda autoridade e poder sobre sua criação, ele tem toda essa autoridade e poder sobre sua criação para realizar a sua vontade. Consequentemente, toda promessa que ele faz tem cumprimento absolutamente certo. Uma esperança confiante nas bênçãos garantidas do futuro era a motivação eficaz para encorajar o trabalho no presente. Veja como essa mensagem fala conosco hoje, irmãos, que estamos vivendo esses tempos de crise. O foco da mensagem de esperança de Zacarias era o Messias. As suas predições específicas e explícitas classificam a sua profecia como uma das mais messiânicas do Antigo Testamento. As profecias detalham aspectos de cada uma das funções mediadoras do Messias, como profeta, sacerdote e rei. Nós já estudamos isso nos nossos cultos de doutrina, essa tríplice função do Messias. E o seu ofício, então, profético, como um representante de Deus, fica evidente em Zacarias capítulo 13, verso 7, onde o Senhor dos Exércitos se refere ao Messias como meu pastor e meu companheiro, aquele que é igual a quem ele mesmo fere. Em Mateus 26, 31, ele associa esse texto diretamente a Cristo e a cruz. Esse texto também faz paralelo com a exposição de Cristo sobre o bom pastor, em que ele declara que entrega a sua vida pelas ovelhas e que ele e o Pai são um, em João 10:30. O ministério sacerdotal, irmãos, é muito explícito num importante título messiânico, renovo, que ocorre no capítulo 3, verso 8 e no capítulo 6, verso 12, em analogia com Josué, sumo sacerdote. O reinado de Cristo ele é visto no capítulo 9, verso 9, e a profecia cumprida de modo tão preciso no domingo de Ramos. Então, aspectos do reinado associados à segunda vinda de Cristo também são parte da esperança, conforme o capítulo 14. Zacarias deve ser lido, portanto, com os olhos abertos para Cristo. Para Ele nós devemos olhar quando nós lermos todo esse livro, irmãos. A primeira mensagem, então, o primeiro capítulo dessa revista é um novo começo. Veja comigo Zacarias capítulo 1. Vamos apenas introduzir essa aula. Zacarias capítulo 1,
versos de 1 a 6. Diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dario veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? Os profetas acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos faz tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Amém. Amados irmãos, nós vivemos em um momento dramático para o cristianismo. A nossa sociedade está se tornando cada vez mais hostil à fé cristã. O nosso país vive uma crise moral abrangente e sistêmica. As muitas incertezas podem levar os crentes a se envolverem cada vez mais consigo mesmos, esquecendo-se de Deus. Em vista de tudo isso, irmãos, o livro de Zacarias, ele tem uma mensagem muito atual para a igreja de hoje. Zacarias começou seu ministério no 8º mês do 2º ano de Dario, 520 a.C., como vimos. Mais de 70 anos antes, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele havia conquistado Judá, derrubado os muros da cidade, destruído o templo e exilado a população da Babilônia. Mas depois que o medo-persa Ciro venceu o Império Babilônico e ascendeu ao poder absoluto do mundo antigo, ele autorizou a volta dos judeus à sua terra. E uma vez ali, os judeus foram encarregados de reconstruir os muros da cidade e o templo do Senhor. Porém, de acordo com os relatos dos primeiros capítulos do livro de Esdras, os judeus foram obrigados a interromper as obras da reconstrução do templo, devido à forte oposição dos povos vizinhos. O tempo passou e eles se esqueceram da reconstrução. O desleixo para com a casa do Senhor foi uma marca do desânimo e da frieza espiritual de Israel. É nesse cenário que Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias para exortar os israelitas a retomar o trabalho. Com referências ao que acontecera no passado, aos seus ancestrais desobedientes, Israel é exortado a retornar ao Senhor e é alertado acerca do castigo de Deus contra os rebeldes. Deus chama seus filhos para um novo começo. Meus queridos irmãos, deixe-me fazer uma aplicação para nós hoje, para a nossa igreja, para a nossa sociedade como um todo. Nós somos chamados também, meus irmãos, a um novo começo. Em tempos de crise, em tempos de pandemia que estamos vivendo, em tempos em que muitos têm desanimado da obra do Senhor, da igreja do Senhor, de vir à casa do Senhor, de cultuar ao Senhor e de estar com os irmãos em adoração, em comunhão. O Senhor nos chama hoje a um novo começo. O Senhor nos chama hoje a voltarmos para Ele. O Senhor levanta hoje profetas, Ageu e Zacarias, para voltarmos o nosso coração para Ele, voltarmos os nossos olhos para o Senhor, voltarmos a todo o nosso ser para Ele, para adorá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo. Mesmo em meio a tempos de crise, meus irmãos. A crise não é uma desculpa para não adorarmos ao Senhor. A crise, na verdade, deve nos motivar mais ainda a nos voltarmos com o rosto em terra para Ele, com os joelhos dobrados, com o coração compungido e contrito.
e pedir a Deus misericórdia pela nossa nação, pelas nossas vidas, pela vida da nossa igreja e para que o Evangelho seja propagado em meio a esses tempos de crise, irmãos. Lembre-se disso. Deus chama a mim e a você hoje a um novo começo. Como é que está a sua vida espiritual? Como está o seu coração? Como é que você está diante da igreja nesse momento? Seja você da igreja presbiteriana de Muribeca ou de outra igreja que está assistindo esse vídeo. Quem sabe você tenha andado tão desanimado com a crise, com o nosso impedimento de cultuarmos na casa do Senhor, de nos congregarmos. Deus te chama hoje a um novo começo. Deus te chama hoje a renovar as suas forças nele, encontrar esperança nele, em meio à crise. Um dia ele voltará para buscar a sua igreja. E como ele a encontrará? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por mais essa aula, obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado por ser um Deus providente, Deus que nos ama, que enviou seu Filho para nos resgatar, Pai, do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos chama, Pai, um novo começo. O Senhor nos chama a alicerçarmos a nossa fé no Senhor, os nossos pés estarem bem firmados em Ti, a nossa rocha. Abençoa a Tua igreja dessa maneira, Pai. Não deixa que os nossos pés resvalem. É o que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos.